palavra é recomeço. Recomeço do Flamengo, um pouco tardio, porém deu tempo de se salvar no Cariocão. É o recomeço de alguns jogadores, recomeço do Bruno Henrique, que voltou a marcar gol, entrou bem no jogo, fez o que se imagina de um jogador do calibre dele para a história do Flamengo. Recomeço do Pedro, que estava desde outubro sem fazer um gol, né? O Pedro passando por alguns problemas físicos bem preocupantes, voltou a marcar, voltou a fazer gol. É o recomeço do Lucas Paquetá no Flamengo, de fato, agora estreando de vez. Paquetá precisava desse jogo, poderia ter feito um golaço, mas contribuiu muito na partida. Fez uma jogadaça ali, deu um passe absurdo no segundo gol do Flamengo, facilitando muito a vida do mais querido na noite de hoje. É o recomeço também do Samuel Lino, por que não? Jogou bem, enfim, participou muito do jogo, criou muito volume de jogo. Até do próprio Emerson Royal, né, que participou ali, deu assistência, enfim. Alguns jogadores do Flamengo recuperando a boa forma física. O Flamengo espantou esse fantasma, né, do quadrangular do rebaixamento, que seria muito danoso para a imagem do clube. O Flamengo atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, correndo o risco de ser rebaixado no Carioca, não vale a pena. Que bom que deu para corrigir um pouco o rumo das coisas na última rodada. O Flamengo ainda contou com a ajuda de um resultado ali que favoreceu a entrada do Flamengo no quarto colocado. E ainda o Flamengo pode calhar, né, de pegar o Boa Vista nas quartas, ou seja, um adversário até um tanto mais fácil do que se imagina, mas a tendência, o percurso natural das coisas é que seja o Botafogo. Então o Flamengo fica aí no aguardo do clássico amanhã entre o Botafogo e Vasco para saber quem será o seu grande rival nas quartas de final. Nação Rubro-Negra, eu vou pedir para vocês deem o seu like no vídeo, se inscrevam no meu canal, a sua ajuda é fundamental. E vamos aqui repercutir um pouquinho do que foi essa goleada do Flamengo, né? 7-1, um jogo polêmico, o jogo começou, né, com aquela carga emocional muito forte por conta do incidente envolvendo o jogador Alexandre do Sampaio Corrêa, que com 5 minutos de jogo o cara caiu desacordado, teve uma convulsão, uma cena muito pesada, né, muito feia. O Brasil inteiro vê na hora ali, a câmera da Globo cortou na hora, porque realmente foi uma parada muito assustadora. Cheguei até a cogitar de que essa partida poderia não acontecer, né, poderiam adiar, dependendo da gravidade da situação, mas graças a Deus o atendimento foi rápido, a ambulância chegou, o jogador foi retirado, foi encaminhado para o hospital. As informações que chegaram, né, que ele está melhor, enfim, está consciente, está acordado, então ficam aqui as boas energias, as orações para o jogador do Sampaio Corrêa, que saiu muito, deixou muita preocupação no Maracanã. Mas com bola rolando, o Flamengo foi superior, boa parte não, o jogo inteiro o Flamengo foi superior, a posse de bola estava lá na casa dos 80%, o Flamengo praticamente fez um treino contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo jogou o tempo todo ali no campo intermediário defensivo do time de Saquarema, e parecia que era questão de tempo do gol sair. Logo no começo do jogo o Paquetá teve uma chance, o Vitão teve uma chance de cabeça, o Danilo, e aí quando a bola entrou, depois vieram os outros gols, né? Muito bom o Pedro ter feito gols no plural hoje. O Pedro fez 2 gols, os 2 primeiros. Precisava muito dessa confiança. O segundo gol foi uma jogadaça. O Carrascal acha. Aliás, a bola começa lá com o André no gol, passa pelo Ayrton Lucas, chega no Carrascal, ele dá o passe pro Paquetá, o Paquetá enfia a bola, acha o Samuel Lino, e o Samuel Lino dá assistência pro gol do Pedro, um golaço de bola. No final do jogo o Flamengo tem umas desligadas, né? Ainda o time não tá 100%, o time teve um apagão ali na reta final, e iria tomar um gol que foi anulado, e depois tomou um gol de fato do Sampaio Corrêa. Esse gol tem a falha grotesca do Ayrton Lucas na marcação, que o Ayrton Lucas é marcando, né? Todo torcedor do Flamengo já sabe o problema que é. O André também um pouco adiantado, achei que ele falha nesse gol, tá? Não precisava estar adiantado daquele jeito, mas você viu o sistema defensivo do Flamengo todo desligado, o Vitão fora de posição. O Flamengo tem muita coisa para corrigir, tá? Não é porque venceu, goleou, classificou que tá tudo perfeito agora. Mas aí depois, segundo tempo, o Flamengo volta a jogar bem, o Sampaio Corrêa começa a sentir muito cansaço físico, os jogadores do Sampaio tendo câimbras com 10 minutos do segundo tempo, 13 minutos, e o Flamengo muito mais inteiro, né? Muito mais técnica também, a bola no pé. O Flamengo sobressaiu e aí foi um gol atrás do outro. O golaço do Samuel Lino também, que eu gostaria de destacar aqui, que ele toma uma porrada no começo da jogada,
mas diferente de 98% dos jogadores do futebol brasileiro que iriam cair no chão e ficar rolando ali, ele levanta, segue a jogada, tabela com outro jogador ali, se eu não me engano é o Paquetá ou era o Pulgar. Ele tabela, aí a bola cai lá no Emerson Royal, o Emerson Royal cruza e o Samuelino confere ali pro gol. Então, méritos totais do Samuelino, que precisava desse gol, precisa de bons jogos. Samuelino é um cara muito voluntarioso dentro de campo, corre bastante, tá sempre buscando jogadas e muitas das vezes ele acaba sendo exposto por isso, por tentar muito, né? Tentar driblar, tentar o mano a mano, tentar uma jogada diferente. E quando o cara não tá bem, não tá confiante, ele perde a bola, a torcida cai em cima, é uma bola de neve. Quando ele tá bem, tá fazendo suas jogadas, tá conseguindo surtir efeito, a tendência é que ele continue jogando muito, porque o Samuel Lino é muito bom de bola. E na reta final do jogo, já era de se imaginar, o Flamengo fez o quarto com Cebolinha, e aí o Sampaio Corrêa estava contando os segundos para acabar o jogo, saiu um gol atrás do outro. Teve o pênalti ainda que a polêmica, né, que o juiz mandou voltar, o Bruno Henrique bateu e deu números finais ao jogo. Tivemos o gol do garoto do Ninho, né, o menino da base, o Douglas Telles, que fez parte lá do grupo no começo do Cariocão, um time do Sub-20. Foi um dos poucos bons jogadores que apareceram ali, né, em bons momentos, tendo personalidade para driblar. O Douglas Telles já tinha feito gol no Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Sport, então um garoto que tem muita luz, né, um garoto iluminado, sai bem da base ali, consegue fazer seus golzinhos, vai ter mais chances com o Felipe Luiz, sim. Canhotinho, né, baixinho, ponta, segundo atacante, então é um garoto ciscador ali que aparece, uma fumacinha no lado de campo, tem feito seus gols. O torcedor do Flamengo aos poucos vai conhecendo mais do Douglas Telles, vai reconhecendo que é um jogador muito bom de bola. E assim como boa parte dos garotos da base, o Flamengo tem que ter paciência para lapidar, e a torcida também tem que ter paciência para entender que são os jovens, né, que vão entrar aos poucos. Então, tanto ele quanto, por exemplo, o meio-campista o Guilherme, os outros jogadores ali vão tendo minutagem ao longo da temporada, que são os melhores que eu vi no começo do ano, que se destacaram no Sub-20, né? Bom, rapaziada, o Flamengo conseguiu evitar o maior vexame, né, dos últimos anos, que seria disputar um quadrangular contra o rebaixamento, algo totalmente fora da curva. Demorou, mas o Flamengo de fato agora entrou no ano, né? Precisou tomar um susto na Supercopa, perdendo para o Corinthians, precisou patinar no Brasileiro, precisou apanhar no Clássico contra o Fluminense. Demorou, mas esse time acordou. Agora ver como vai ser esse Flamengo sendo testado contra times mais complicados, né? O Sampaio Corrêa não é um grande adversário no nível do Flamengo. Próxima rodada aí, próximo jogo do Flamengo contra o Vitória no Brasileirão, então, ainda que não seja o maior dos adversários, já sobe um pouquinho o nível de dificuldade. O Flamengo precisa vencer no Brasileiro, terceira rodada já, então é hora de vencer. E agora o Flamengo aos poucos, né, parece que vai entrando nos eixos, vai entrando na linha, vai começar de fato a jogar para ganhar, para voltar a fazer grandes performances. Hoje nós podemos ver o Flamengo criando muitas jogadas de gol, muitas jogadas bonitas, tabelinha, troca de passes rápido. Então agora é o Flamengo um pouco mais inteiro fisicamente, um pouco mais confiante e com menos pressão nas costas, né? Talvez esse fantasma aí de ter que jogar contra o rebaixamento possa ter atrapalhado em algum momento, mas o Flamengo corrigiu os erros, está nas quartas de final do Campeonato Carioca. Ainda é um desempenho, né, no geral, muito abaixo do imaginado, porém é o Flamengo já no mata-mata aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, se vai ser o Boa Vista, se vai ser o Botafogo. Independente de quem vier, creio que o Flamengo é o favorito, é o que tem mais time, é o que tem os jogadores mais técnicos, de mais habilidade. Porém, o jogo é jogado, né? E o Flamengo mesmo já provou do próprio veneno no Carioca que não dá para subestimar todo mundo e nem se deve fazer isso. Então, rapaziada, missão cumprida. O Flamengo venceu, goleou 7-1. Não é um resultado qualquer, tá? Se fosse fácil, todo mundo teria feito 7-1 no Sampaio Corrêa. Não é um grande adversário, porém, o Flamengo fez o que deveria ser feito, fez bem. Gostei muito das atuações hoje do time. Não tenho nenhuma grande crítica para alguém específico individualmente, apesar da falha do Ayrton Lucas, do André no gol, ao meu ver. A falha do Vitão também está fora de posição. Mas gostei muito do Paquetá, gostei muito do Pedro, a entrada do Bruno Henrique, a entrada do Douglas Telles, o menino que fez o gol. Então, assim, o time hoje foi muito coerente dentro de campo. O Samuelino jogou demais. O Emerson Royal fez uma partida melhor, né, que as últimas. Então, a ver como é que vai ser esse Flamengo aí, tá? Também é importante destacar, acaba passando batido, Cebolinha mais uma vez saindo do banco, fazendo gol, participando do jogo.
Então gosto demais do Cebolinha, cara. Cebolinha, ao meu ver, tá pedindo a titularidade já há muito tempo. O Felipe Luiz ainda não deu, né? Vamos ver como é que vai ser essa sequência da temporada aí. Mas é isso, rapaziada. Videozinho curto pós-jogo aqui, Flamengo e Sampaio Correia, goleada do Mengão, estamos na semi. Se você ficou até aqui no vídeo, eu pedi mais uma vez, se inscreva no meu canal, deem like no vídeo, compartilhem com seus amigos, para suas amigas rubro-negros e rubro-negras, tá? Um forte abraço, a gente se vê em breve. Saudações rubro-negras. Finalmente, 2026 começou pro nosso Mengão.